Olá, pessoal. Aqui é a professora Bianca Brasil, do Instituto Haikai. E vamos falar sobre uma questão aí que eu venho pensando já há algum tempo, tá? Que são as substâncias quentes, os alimentos de natureza quente. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre eles para vocês, tá? Porque eu fico muito feliz de ver tantas pessoas se dedicando a gravar vídeos, né, no YouTube, falando sobre os benefícios de alguns alimentos, mas o que me entristece um pouco é que na maioria desses vídeos ninguém comenta as contraindicações, né? E eu tenho recebido muitas pacientes, principalmente mulheres, com problemas graves de calor, né, devido ao uso de substâncias quentes. Elas têm condições, doenças de base que são quentes, né? E aí esses alimentos pioram a condição delas e às vezes a gente acha que a comida não pode fazer nenhum estrago, mas pode, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou falar sobre as substâncias que, para medicina chinesa, para a fitoterapia chinesa, elas se chamam substâncias que aquecem o interior e expulsam o frio, tá? Então, elas tratam o frio por excesso. O que é o frio por excesso? É aquele frio que vem de fora, tá? É a friagem, é o ar-condicionado que a gente pega e aí a gente fica com sintomas de frio, do tipo calafrios, tremores, aversão ao frio, coriza, né? Aquela coriza branquinha, bem aquosa, bem líquida, né? E aí a gente vê muito isso no caso do resfriado e da gripe, tá bom? Elas também tratam frio por deficiência. Então, vamos entender o que é isso. O corpo do ser humano, ele é uma máquina de gerar calor, tá bom? Então, o nosso corpo ele é quente, nós somos seres de sangue quente. Mas quando o nosso gerador de calor, que a gente chama de yang do rim, está deficiente, então o nosso corpo produz menos calor do que deveria, né? Ele produz pouco calor, esse calor fica insuficiente e a pessoa sente frio, tá? Então é aquele frio, o frio de deficiência é aquele que não passa, né? Mesmo com a pessoa colocando roupa, cobertor, a gente vê muito isso em idoso. Adultos e crianças raramente vão apresentar isso, a não ser que eles apresentem uma doença muito crônica, né? Mas fora de questões crônicas, adultos saudáveis e crianças não têm esse frio por deficiência, tá bom? No geral. A ação dessas substâncias, então, é de dispersar e dissipar o frio de excesso, né? Que é esse frio que vem de fora. Então, elas mandam esse frio embora. Ou estimular o yang-qi, que é esse calor, né? Do nosso gerador de calor. Quando esse frio invade, né? Ele também pode enfraquecer a geração de calor da pessoa. E quando isso acontece, a pessoa apresenta dores abdominais, perda de apetite, vômito e diarreia. Então vamos pensar naquela gripe que fica bem ruinzinha, né? Que aí a pessoa já não quer comer, a pessoa só quer deitar, ela não tem força para nada. Então isso acontece quando esse frio de fora, esse frio de excesso, ele é tão forte, ele é tão agressivo e ele penetra tanto as camadas do corpo que ele impede o nosso gerador de calor de esquentar o corpo, tá bom? Então, isso pode acontecer por dois motivos. Esse frio externo que invade o corpo, ou o gerador está quebrando, o gerador de calor está fraquinho e aí não consegue aquecer nosso corpo, tá? Outros sintomas são os membros frios, né? A pessoa tem aversão ao frio, ela fica pálida, a urina fica clara e abundante, ela faz bastante xixi clarinho, tá bom? E a fraqueza também, tá ok? Então vamos para o cuidado, né? Porque a gente falou da parte boa dessas substâncias. Então, elas aquecem o corpo, elas ajudam a expulsar o frio, mas, ao mesmo tempo, elas têm a natureza ressecante e podem consumir fluidos. Então, pensa numa panela, né? Você tem a água dentro da sua panela e você acende o fogo.
Então, esse fogo, esse calor vai ebulir os líquidos, certo? Então, eles podem provocar sudorese, podem diminuir o volume de líquido do nosso corpo, podem levar ao ressecamento da pele, do cabelo e das unhas, dos olhos, das articulações, tá bom? E no caso das mulheres que estão na menopausa e também pessoas que têm doenças de calor, que a gente vai falar o que essas doenças são daqui a pouquinho, essas substâncias vão piorar os sintomas e piorar o quadro da pessoa, tá? E, quer dizer, esse calor que continua consumindo líquidos, ele vai gastar energia. Quando você acende o fogo, né, e ele fica lá aceso por muito tempo, ele consome gás, certo? Então, isso leva a pessoa a um quadro de fraqueza também. Então, aqui tem algumas das substâncias, eu vou falar sobre cada uma delas, tá? Então, primeiro a gente tem a classe de substâncias que aquecem o interior e expulsam o frio. Dentre elas nós temos o cravo, a erva doce, o pau de canela, tá? Que a gente usa outras partes da canela também, que não são tão quentes, mas o pau da canela é muito quente, e temos o gengibre seco. E outras substâncias que aumentam o calor e que são sudoríficas, tá? A gente tem aí o curry, o cominho, a pimenta, todos os tipos de pimenta e o gengibre fresco, tá? Então, deixa eu fazer um adendo aqui sobre o gengibre fresco. Houve um episódio muito ruim de uma paciente que veio falar para mim que ela teve um desmaio, né? Ela estava fazendo esteira na academia e ela teve um desmaio e foi parar no pronto-socorro. A pressão dela estava super baixa. Então, o que que acontece? O gengibre, gente, e a pimenta, o curry e o cominho também tem essa ação em menor grau, mas também tem essa ação, tá? De abrir os poros e expulsar os líquidos do corpo. Eles fazem a gente suar, tá? Então, quando eu começo a suar, eu perco líquidos. Se eu perco líquidos, o volume de líquido do meu corpo diminui. Aí a gente chama esse quadro de hipovolemia. E a hipovolemia pode levar ao quê? Uma pressão muito baixa. O coração ele vai acelerar, né? Para poder circular esses líquidos com mais rapidez. Então a pessoa pode ter uma taquicardia, de repente, começar a suar, sentir muita fraqueza e chegar a um desmaio, tá bom? Tem uma perda de consciência em função disso. Então, ela havia tomado um suco detox com gengibre antes de ir para a academia. Então, gente, ninguém emagrece suando, tá bom? O suor são líquidos importantes. Ele sai de líquidos importantes para o nosso sangue, para a hidratação dos nossos tecidos, das nossas articulações. Suar não emagrece. E você achar que você vai emagrecer através da sudorese, você vai adquirir um outro problema. Tá bom? Então, se você deseja emagrecer, nós temos o programa perfeito. É um dia de treinamento, ele se chama GDP, Gestão Definitiva de Peso. Vocês podem mandar e-mail para a gente, tá? Ou postar aí nos comentários que vocês querem receber informações. A gente emagrece sem fazer dieta, sem precisar de exercício e sem medicamento nenhum. E sem alterar a sua alimentação. Tá bom? Você não deixa de comer nada com GDP. Nós temos mais de 1.000 pessoas que fizeram esse treinamento e que se beneficiaram, inclusive pessoas que perderam mais de 100 quilos, pessoas que perderam 90 quilos em 6 meses, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, suco detox não é para emagrecer, tá? Procurem não tomar nada com substâncias quentes e sudoríficas antes de fazer exercício físico, porque vocês podem entrar num quadro aí de choque, tá? De perda de consciência. E exercício físico não é para emagrecer. Exercício físico é para melhorar a sua saúde cardiorrespiratória, para melhorar o seu condicionamento físico, para melhorar o seu sistema músculo-esquelético e etc. Tudo bem? Para a produção de endorfinas, a gente ficar mais feliz, ter mais pique, aumentar o metabolismo, mas não para emagrecer. Então vamos lá. Condições que pioram com substâncias quentes. Gente, todas essas condições e mais um montão pioram com substâncias quentes. A primeira é a insônia, tá? Qualquer pessoa que tem insônia, ou ela tem uma deficiência do resfriamento do fígado, ou ela tem calor no coração, tá? São os dois quadros aí da medicina chinesa mais comuns para pessoas que têm insônia. Então, se você consumir substância quente, o resfriamento do fígado vai piorar, você não dorme,
né? Ou o coração vai aquecer muito mais e você também não vai dormir, tá bom? Todo quadro de inflamação, todo quadro de dor por calor, pus, né, inchaços, quentes, doloridos, pioram com substâncias quentes. Então, vocês não devem consumir substâncias quentes se estiverem dentro de quadros inflamatórios, tá? Coceiras, sangramentos, principalmente mulheres que têm um fluxo menstrual muito abundante, muito intenso, não devem consumir essas substâncias sem um acompanhamento de um dietoterapeuta ou um fitoterapeuta chinês, tá ok? Pessoas que têm pressão alta não deveriam de forma alguma consumir essas substâncias, tá bom? Quadros de febre, menopausa. Gente, é lógico que vai piorar, né? Se você está sofrendo por calor e consome uma substância quente, o seu calor vai piorar. É um pouco óbvio, né? E qualquer tipo de secura, doenças de pele de secura, secura vaginal, que também é muito comum na mulher na menopausa, secura nos olhos, na boca, tá bom? Também devem evitar. E os distúrbios de ansiedade, né? Quando a gente tem ansiedade, pânico, palpitação, agitação, nervosismo, as substâncias quentes também pioram esses quadros, tá? Então entenda, qualquer condição que piore com calor, evite substâncias quentes ao máximo. Tá? Então a gente sabe, a gente tem que prestar atenção no nosso corpo. A gente sabe uma série de doenças que pioram com calor e uma série de doenças que pioram com frio, né? Tem gente que fala assim, nossa, minha alergia piora no calor, né? Minha coceira piora no calor, minha bronquite piora no calor, a minha pressão piora no calor. Então a gente tem que entender que esse calor de fora já é o suficiente para deixar a gente pior. Então por que levar calor para dentro, né? Você vai ficar ainda pior. Então, vamos falar de algumas delas, tá bom? Então, o pau de canela, ele é espetacular, ele aquece o yang do corpo, o calor do corpo, promove o movimento do sangue. Então, para aqueles idosos que estão fraquinhos, pálidos, né, sentem muito frio, o pau de canela é espetacular. Tá bom? Agora, se você tende a hemorragia, né? Se você tem aquela coisa de sangramento de nariz, menstruação profusa, qualquer doença com sintoma de calor ou estiver grávida, tá? Ou pós um AVC hemorrágico, o calor leva as coisas para cima, tá? Então ele vai levar o sangue para cima com muita força, porque o calor provoca expansão. Então, pós-AVC, muito cuidado com substâncias quentes também. E na gravidez, né, gente? Porque se vai provocar hemorragia, né, principalmente nos 3 primeiros meses, é importantíssimo que as gravidinhas fiquem longe das substâncias quentes. O gengibre seco, olha que legal que ele é. Ele aquece o baço, né? O baço é o órgão central na medicina chinesa. Ele é responsável pela produção de sangue, por manter o nosso corpo no lugar, as estruturas no lugar. Ele é responsável por manter o sangue dentro dos vasos. Ele é responsável pela digestão, né? Por emagrecer e por transformar muco, tá bom? Então, pessoas que têm doenças pulmonares, pessoas que têm pneumonias ou bronquites pelo frio, né? Que produzem aquele muco branco, aquele muco aquoso, o gengibre seco é espetacular. Agora, se você já tem uma pneumonia ou uma bronquite por calor, né, que é onde você tem aquele muco espesso, amarelo, difícil de sair e você fica com o corpo quente, sente calor, né, aquele calor que piora à tarde, né, aquela febre vespertina, então você fique longe do gengibre seco. Tá? Ele desbloqueia canais, ele revigora o yang, quer dizer, ele melhora o aquecedor do nosso corpo, mas qualquer sintoma de calor, hemorragia, secura e gravidez, você deve evitar o consumo dessa substância. Cravo da Índia, ele fortalece o yang do rim, que é a fonte de todo o calor e vida do nosso corpo. Olha que espetacular, né? Aquele arroz doce, sabe? Com cravo e canela, ele é maravilhoso, porque a papa de arroz, ela é o melhor remédio para o nosso organismo, principalmente quando existe secura, né, quando existe deficiência de sangue. Então, todo idoso deveria comer arroz doce, canjica e colocar suas pitadinhas lá de canela e de cravo,
tá bom? Mas se você tem doenças de calor, você deve evitar a canela e o cravo. Tá ok? Ele aquece o sistema digestório, trata a solucináusea, direciona o qi, né, a energia do estômago para baixo. Então, aquelas pessoas que têm soluço, que têm enjoo, né, e que têm dificuldade de digestão por frio no estômago, aí essas pessoas devem consumir o cravo, tá bom? Isso fica muito claro na língua das pessoas, né? Que fica pálida no centro delas, às vezes até meio arroxeada no centro. Essas pessoas têm frio no estômago. Agora, uma pessoa que tem aquela casca grossa na língua, principalmente no meio da língua e o corpo da língua no geral vermelho, então ela pode ter náusea e refluxo, mas por calor e estagnação de fígado, tá bom? Aí já o cravo não é indicado. A erva doce, linda, ela harmoniza a digestão, aquece o sistema urinário e reprodutor, trata aquela indigestão, trata aquela distensão abdominal, aquele empachamento, né? Mas, olha só, ela aquece o sistema urinário. Cistite, mulheres principalmente com cistite, não tomem chá de erva doce. Tá ok? Evitem até sabonete de erva doce, brincadeira, tá? Mas não tomem chá de erva doce se você estiver com algum tipo de infecção urinária, tá? Ou infecção renal. Outra coisa importante é as grávidas, né? Porque a erva doce, em toda a nossa história, desde que o mundo é mundo, ela tem sido utilizada como abortiva, né? Os abortos antigamente eram feitos com doses cavalares de erva doce. Tá bom? Então, para vocês gravidinhas, chá de erva doce está contraindicado, ok? E muita cautela com ansiedade, pânico, palpitação e tontura por calor, tá bom? Que o chá de erva doce pode piorar essas condições também. Então, gente, eu vou pedir para vocês, com muito carinho, para que vocês compartilhem esse tipo de informação com as pessoas que vocês gostam, sabe? Na hora de sentar, comer um bolo, né, conversar com as pessoas, vamos compartilhar esse tipo de informação que é riquíssima, tá? Que é aquilo que eu digo, o que faz bem de cada substância, a maioria das pessoas sabe, mas o que faz mal ainda é muito mal divulgado. Então a gente precisa desse tipo de divulgação. O que me levou a querer fazer realmente esse vídeo não foi só as minhas pacientes que pioram, sabe, a menopausa, etc, por colocar canela no café, por tomar chá de erva doce, fazer suco detox com gengibre. Não é só por isso, mas por 2 pacientes que estavam com inflamações graves no intestino e por passar mais de 1 ano colocando canela no café, gengibre no suco detox, curry no arroz e fazendo, né, a utilização dessas substâncias quentes aí de forma inadvertida. Uma delas teve que fazer uma cirurgia e inclusive retirar um pedaço do intestino, devido a alimentar essas inflamações com essas substâncias, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, envie e-mail para o info@institutohaikai.com.br ou façam seus comentários aí embaixo, que a gente responde com o maior prazer. Muito obrigada, um grande abraço e saúde, muita saúde para todos vocês.